Um povo abandonado. Depois da partida da família real, a dor tomou conta dos portugueses. Como a tristeza do fado, este sentimento de orfandade faz parte da história de Portugal. Não seria a primeira vez que os portugueses perderiam um monarca. Em 1578, o jovem rei Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, contra os mouros no norte da África. Seu corpo jamais foi encontrado. O país perdeu soberania, ficou 60 anos anexado à Espanha. Dom Sebastião passou a ser cultuado como uma espécie de santo. Depois dele, nenhum rei de Portugal seria coroado. A coroa ficaria ao lado do monarca numa cerimônia chamada de aclamação, como se o país estivesse à espera do retorno do rei guerreiro. Para um homem como Napoleão, ter sido enganado por um príncipe que ele considerava um inimigo menor também não foi um sentimento fácil de digerir. Hoje, os historiadores franceses já admitem que Portugal foi o início da derrota bonapartista. Les historiens français se sont assez peu intéressés à la campagne du Portugal parce qu'elle n'est considérée par les historiens français que comme le début de la guerre d'Espagne, qui, elle, est le grand événement, celui qui va provoquer la chute de Napoléon. En réalité, Napoléon s'est toujours beaucoup occupé du Portugal, dès son arrivée au pouvoir en 1800 jusqu'au moment de l'invasion en 1807, et pas seulement parce que le Portugal était le voisin de l'Espagne, le seul voisin de l'Espagne en dehors de la France, mais aussi parce que le Portugal était un des grands alliés de l'Angleterre. O exército francês tinha fama de treinar muito bem seus soldados. O treinamento, que antes da Revolução Francesa durava alguns anos nas escolas militares, passou a ser feito de forma mais rápida, por necessidade e urgência. Camponeses, jovens idealistas, quem tivesse força para a longa marcha e um mínimo de pontaria era aceito. Os soldados, que tinham maior preparo, foram logo promovidos. Dentro dessa força armada se destacavam os homens da Brigada Ligeira, que junto com a cavalaria, os hussardos, formavam as duas grandes forças de combate de Bonaparte. A tropa de elite chegou a marchar 115 quilômetros em 2 dias. Napoleão confiou ao Marechal Andoche Junot alguns homens desse grupo para tomar Lisboa, mas a maior parte dos homens pertencia mesmo ao exército espanhol. Napoléon avait battu toutes les puissances continentales, il avait battu la Prusse, il avait battu l'Autriche, il avait battu la Russie, il était l'allié de l'Espagne, seul le Portugal restait l'allié de l'Angleterre et il lui fallait donc prendre le Portugal. Mais pour lui, qui à ce moment-là avait des choses très importantes à faire, pour lui, il pensait qu'un simple corps expéditionnaire envoyé au Portugal pourrait prendre le Portugal. Napoleão subestimou Portugal, errou feio. O caminho mais curto, pelo norte do país, era o pior a ser feito naquele período do ano. Chuva, ventos e neve castigaram aquela região. Não havia o que caçar, nem o que comer. Il ne faut pas oublier que ça se passe en septembre, octobre, novembre 1807, et les soldats qui sont que des jeunes soldats, bien que leurs chefs soient des chefs confirmés, ces jeunes soldats vivent très mal cela. Et du coup, il en perd beaucoup en route. Sur les 22 000 qui partent, il n'y en a que 1800 qui arrivent à Lisbonne. Mais à ce moment-là, il n'y a pas d'armée portugaise pour lutter contre elle. As tropas francesas chegaram a Lisboa em frangalhos. Encontraram igrejas, palácios, fortalezas, tudo abandonado. A corte havia partido,
ganhar do oceano, levara com ela ouro, joias, prataria, metade da moeda circulante no país. Dia 29 de novembro, entra em Lisboa, com um contingente o contingente militar profundamente destroçado, recebe a notícia de que o príncipe regente e a família real se encontram ao largo, na frota que estava estacionada e que, na frota real que iria transportar a família real e o séquito que acompanhava a realeza até ao Brasil. Naturalmente que os primeiros momentos são momentos tumultuosos na cidade de Lisboa, porque é um contingente de alguns milhares de tropas que vão chegando aos poucos à cidade. A cidade, as pessoas fecham as trancas às portas, as lojas, o comércio fecha-se, conspira-se em cada esquina. O povo está aturdido e não consegue dar sentido ao que se está a passar. O que foi deixado para trás? Os 70 mil volumes da Real Biblioteca e toda a prataria das igrejas reais. Sorte que, como estavam embalados em caixotes que foram cobertos pela lama, sequer foram notados pelos invasores franceses. Algumas carruagens também não foram embarcadas e até hoje estão no Museu Nacional dos Coches em Lisboa. Os soldados franceses e espanhóis entraram em conventos e palácios, roubaram o pouco que restou. 8 meses após a chegada das tropas inimigas, um antigo aliado apareceu em Portugal. Os portugueses, dispostos a enfrentar os franceses, receberam um grande reforço. Em 19 de agosto de 1808, na Baía de Mondego, chegaram 13 mil soldados britânicos sob o comando do Marechal Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington. Desceram pela costa em direção a Lisboa. Um outro regimento chegou no dia seguinte na praia de Porto Novo. O encontro com as tropas de Junot foi no pequeno povoado de Vimeiro, a 100 quilômetros de Lisboa, uma batalha que fez história. O pequeno museu no Convento da Graça serviu como despensa do quartel-general de Junot na região. Hoje, guarda as lembranças da vitória que portugueses e ingleses juntos tiveram em 21 de agosto de 1808. O Marechal Junot se rendeu um dia depois da esmagadora derrota na Batalha do Vimeiro. Na cidade, uma praça com um monumento e painéis de azulejos lembram o confronto que não acabou exatamente como esperava o povo português. Uma convenção na cidade de Sintra estabeleceu o armistício que permitiu a retirada da tropa francesa com seus equipamentos de artilharia transportados para casa em navios britânicos. Os moradores de Lisboa foram obrigados a ver os franceses enchendo as embarcações de bens que tinham roubado durante a sua permanência em Portugal. Mais uma vez as riquezas indo embora. O homem comum não tem a verdadeira percepção do que se está a passar. Também é preciso ter essa consciência. De qualquer modo, entre as elites urbanas há um sentimento de grande ressentimento. Porque, de facto, os ingleses toleram, porque a Convenção de Sintra é assinada com mediação inglesa e é com o aval inglês que os franceses partem com o melhor das rapinas que haviam realizado, do ponto de vista das coleções, obras de arte, bens imóveis de particulares. Portanto, eu diria que essa pilhagem que os ingleses permitem que os franceses realizem, porque a Convenção de Sintra é assinada com a arbitragem inglesa, Dalrymple, e mais, tem um outro aspecto que também é chocante para nós hoje, é que no artigo, penso que 17º da Convenção de Sintra, se
procura pôr uma espécie de passar uma esponja por todo o colaboracionismo anterior. Não dar rosto, não dar nome a todos os colaboracionistas com os invasores, porque, no fundo, sancionando uma estratégia de legitimidade das instituições, que continuavam ativas e aptas a conduzir os destinos do reino, e passando uma esponja sobre o colaboracionismo político. As campanhas vitoriosas do Duque de Wellington ilustram até passagens subterrâneas em Londres. Em Hyde Park Corner, o herói dos ingleses recebeu várias homenagens. Do rei de Portugal, ganhou os títulos de Duque da Vitória, Marquês do Douro e Torres Vedras e Conde de Vimeiro, em 1813. Nós estamos aqui no centro da memória inglesa. Temos aqui a estátua do Duque de Wellington, temos ali a casa Apsley House, onde ele viveu, e temos ali o Arco do Triunfo, erigido em memória das batalhas de Wellington e, sobretudo, da Batalha de Waterloo, que o Wellington venceu. E é preciso dizer que a primeira batalha que o Wellington, na altura Wellesley, venceu em Portugal foi a Batalha do Vimeiro e foi a primeira batalha vitoriosa dos ingleses no continente ao fim de mais de 50 anos. Ora, para os portugueses, essa derrota das tropas napoleónicas foi muito bem recebida, obviamente. Rapidamente o Junot aceitou a derrota e aceitou a partida, através da Convenção de Sintra. Lord Beresford, outro militar inglês, presidia a junta de governo que tentou administrar Portugal nestes tempos difíceis. Sempre descrito como um oficial rigoroso com as tropas, ele foi acusado de promover várias execuções de oficiais portugueses, sem o julgamento de um tribunal militar. Arthur Wellesley voltou para a Península Ibérica para expulsar os franceses mais 2 vezes. A segunda invasão foi em março de 1809. A Ponte das Alminhas, na cidade do Porto, marca o momento do desespero da população. As pessoas se jogando no Rio Douro na investida do exército francês, comandado pelo Marechal Jean de Soult. 2 meses depois, nova vitória dos soldados ingleses e portugueses. Quando aconteceu a terceira invasão, em julho de 1810, o plano de encurralar os franceses foi posto em prática. 150 mil camponeses portugueses, contratados por Sir Wellesley, na sua incrível estratégia de defesa, demoliram sedes de fazendas, arrebentaram estradas, desmataram florestas. Rios tiveram o curso desviado. Tudo para formar as 3 barreiras de defesa em mais de 80 quilômetros, que ficaram conhecidas como linhas de Torres Vedras, isolando Lisboa dos ataques terrestres. Os fortes eram construídos em segredo, com ferro, terra e pedras da região, e ficavam escondidos na paisagem. De longe, os paióis pareciam, de propósito, moinhos abandonados. Este mapa espanhol não conseguiu orientar o exército francês. O inimigo só percebia quando levava os primeiros tiros. Em 6 de março de 1811, os soldados de Napoleão, liderados pelo Marechal André Massena, saíram de Portugal à francesa. Foi uma guerra muito violenta até para os padrões da época. Os franceses espalharam o medo com estupros e execuções exemplares. Os portugueses revidaram com crucificações, enforcamentos e pessoas queimadas nas fogueiras. Após 3 invasões do exército francês, o número estimado de mortos aqui em Portugal chegou a 250 mil. É quase uma guerra de vara-pau, uma guerra de saque, de pilhagem. Os soldados famintos comem cães, alimentam-se de raízes. Este lado tenebroso da guerra, não é? E que é profundamente elucidado pelos movimentos de deserção, que são muito elevados, tanto de um lado como do outro. E, portanto, é claro que afluíram a Lisboa mais de 600 mil famintos, gente
que vinha pedir para as ruas, não é? Em êxodo, em sofrimento, e por estas terras de Mafra, de Alcobaça, da Nazaré, vagueavam verdadeiros batalhões de homens exangues e famintos, saqueando terras e aldeias, quer fossem franceses, quer fossem ingleses, quer fossem portugueses. Portanto, aqui o saque não tem rosto, embora tradicionalmente a pilhagem seja mais frequentemente atribuída aos franceses, o que é verdade, e o que é particularmente verdade durante a segunda invasão francesa. Durante a terceira invasão francesa, o saque era feito por todas as partes, franceses, portugueses, ingleses, porque de facto era uma guerra de usura. Era preciso, de tal maneira, esta estratégia inglesa chocou as autoridades portuguesas, mas foi também esta a maneira mais fácil de derrotar os invasores, porque, no fundo, levá-los à exaustão, levá-los a recuar sucessivamente até à retirada final. Para Portugal, foram 3 anos e meio de caos. A guerra levou sofrimento para todas as partes do país. O Palácio de Mafra ficou como símbolo deste tempo de saques e destruição. Primeiro os soldados franceses, depois os ingleses usaram Mafra como quartel, acampando nos corredores, nos aposentos, no quarto de Dom João. Hoje, restam os fortes como o dos Olheiros, o de São Vicente e o Castelo de Torres Vedras. Atrações turísticas que contam a saga do povo português. Foram os camponeses investidos em armas e investidos, digamos, em engenheiros militares que conseguiram construir estas fortificações em tempo recorde e que ajudaram os militares na própria luta e na própria fazer frente às invasões francesas. É bom que nós, portugueses, tomemos consciência da importância que tivemos há 200 anos atrás no volte-face daquilo que era a história da Europa. Há 200 anos, o sofrimento, a miséria e a sensação de abandono revoltavam os portugueses que viram a guerra acabar na Europa em 1815 e Dom João permanecer no Brasil até 1821. Um relato da época resume o estado de ânimos. Os portugueses da Europa, durante a luta gloriosa em que pugnaram com os franceses, tinham direito a esperar alguma ajuda de seus irmãos do Brasil. Não se lhes mandou do Brasil nem tropa, nem dinheiro, nem carnes, nem farinhas, nem açúcar, nem arroz, nem coisa alguma. Este é o momento em que Portugal vive sob o signo de Hamlet, ser ou não ser, existir ou não existir como nação independente. Mas também é um momento, e sobretudo quando nos aproximamos de 1820, de sentir a secura do mito de Tântalo, isto é, a secura da liberdade. Porque Espanha tinha ensaiado vitoriosamente a liberdade em 1812, com a Constituição de Cádiz. Depois temos a revolta de Riego, que vai conduzir novamente ao liberalismo, à implantação do liberalismo em Espanha em 1820, e os conspiradores pacatos e prudentes, que contavam com os seus irmãos de exílio em Inglaterra, onde se fazia um jornalismo de primeira água, em defesa das ideias da liberdade e da monarquia constitucional, aspiram dolorosamente pelo retorno do príncipe, neste caso já rei, que havia sido aclamado em 1815 no Brasil, rei do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, aspiram pelo retorno do rei, mas também pela implantação de um regime monárquico constitucional no reino. Eu diria que esta conjuntura é uma conjuntura de um dramatismo histórico tamanho, mas de um majestoso parto, que é o parto de uma nação independente, que é o Brasil, e de uma tomada de consciência muito dolorosa do profundo atraso da nação portuguesa em relação a